Sabe aquela pessoa que consegue ir embora de qualquer lugar ou relação sem olhar para trás? Muitos chamam de frieza, mas a verdade é que isso é soberania. Pessoas com zero apegos não são quebradas, são livres. Hoje vou te mostrar as 5 características raras que as separam do resto, e a última vai mudar tudo o que você pensa sobre si mesmo. Muitas vezes, a sociedade tenta nos convencer de que o apego é a prova máxima de amor ou de sucesso social. Se você não está preso a nada, algo deve estar errado com você, certo? Errado. Na verdade, o que a maioria chama de conexão, muitas vezes é apenas dependência disfarçada. A primeira característica rara dessas pessoas é o que a psicologia chama de locus de controle interno absoluto. Esse conceito, desenvolvido pelo psicólogo Julian Rotter, explica que pessoas com pouco apego não dão ao mundo externo o poder de validar suas emoções. Enquanto a maioria das pessoas é como um barco à deriva, que sobe ou desce dependendo da maré das opiniões alheias, quem tem zero apegos possui um motor próprio. Elas não precisam que você diga que elas são boas, bem-sucedidas ou amadas para que elas se sintam assim. Elas já fizeram o trabalho interno de se validarem. Você já sentiu essa paz de não precisar provar nada para ninguém? É quase como um superpoder silencioso que te permite caminhar em qualquer ambiente sem ser afetado pelo julgamento. A segunda característica é a imunidade ao medo da perda. Pense bem, o que te torna manipulável? É o medo. Medo de perder o emprego, o parceiro ou o status. Quando você reduz seus apegos, você se torna perigoso para o sistema, porque não pode ser chantageado emocionalmente. Essas pessoas operam em uma mentalidade de abundância. Elas entendem que tudo na vida é transitório e, por isso, aproveitam o momento sem a necessidade desesperada de possuí-lo. Isso cria uma aura de força que atrai os outros, mas é essa mesma força que as mantém longe de dramas. Mas como elas mantêm isso sem se tornarem amarguradas? O segredo está na seletividade cirúrgica das próximas 2 características. Você está pronto para entender como isso muda o jogo? O que vem a seguir vai te mostrar que o desapego não é sobre ter menos, mas sobre ser muito mais. A terceira característica que separa essas pessoas do resto é a adaptabilidade antifrágil. Esse termo, popularizado pelo autor e estatístico Nassim Taleb, descreve algo que vai muito além da simples resiliência. Enquanto o resiliente apenas resiste ao choque e volta ao estado original, o antifrágil fica melhor com o caos. Pessoas com poucos apegos são o exemplo vivo disso. Como elas não estão presas a uma autoimagem rígida ou a planos imutáveis, elas conseguem girar a chave da vida com uma velocidade que assusta quem está ancorado em posses ou expectativas alheias. Se um projeto falha ou uma pessoa importante vai embora, elas não perdem a própria essência, porque a base delas não está no que elas têm, mas no que elas são internamente. Você já notou como algumas pessoas parecem se reinventar do zero com uma facilidade absurda, enquanto outras levam anos para superar uma perda? Isso não é sorte, é a liberdade de não carregar excesso de bagagem emocional. A quarta característica é a seletividade de energia cirúrgica. Aqui entra um conceito fundamental da economia aplicado à psicologia: o custo de oportunidade. Pessoas desapegadas entendem profundamente que cada sim que elas dão para algo medíocre é um não automático para algo extraordinário. Elas não têm poucos apegos por falta de opção, mas por excesso de critério. Elas preferem o zero absoluto a um relacionamento mais ou menos ou a um círculo social que drena sua energia. Elas entendem que a solitude é um preço pequeno a pagar pela preservação da própria paz mental. Isso cria uma barreira de entrada altíssima na vida delas, o que muitas vezes é confundido com arrogância, mas na verdade é apenas autoconsciência. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. Essa seletividade as torna estranhamente magnéticas. Ironicamente, quanto menos você precisa de algo, mais aquilo parece ser atraído por você. Mas por que, mesmo sendo tão seletivas, elas nunca parecem ansiosas ou apressadas para conquistar as coisas? Isso nos leva ao segredo que guardei para o final. A quinta característica é a peça do quebra-cabeça que faz tudo isso fazer sentido. E honestamente, é a mais difícil de ser copiada. Para entender como alguém consegue viver com poucos ou zero apegos sem se sentir vazio, precisamos olhar para o que acontece dentro do cérebro. A maioria das pessoas vive em uma busca incessante por picos de dopamina externa, a notificação do celular, a aprovação de um parceiro ou a compra de um objeto novo. Quem é desapegado desenvolveu uma regulação dopaminérgica muito mais estável. Elas não dependem desses estímulos rápidos para se sentirem vivas. Elas encontram satisfação no processo, no crescimento e na própria companhia. É como se elas tivessem saído da corrida dos ratos emocional, onde todos os outros ainda estão presos. E se você está aqui agora, buscando entender essa mentalidade e elevar sua consciência, saiba que você já faz parte de um grupo seleto. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveita esse momento, deixa o seu like e se inscreve aqui no Altamente.
É a forma de garantirmos que conteúdos como este, com base científica e verdadeiramente agregadores, cheguem a mais pessoas que, como você, buscam a liberdade real. Com essa base sólida, essas pessoas desenvolvem a capacidade de foco radical. Quando você não gasta energia tentando segurar o que quer ir embora, ou tentando agradar quem não importa, sobra uma quantidade absurda de energia para os seus objetivos. É por isso que muitas vezes elas parecem ter resultados acima da média em seus projetos pessoais ou profissionais. Elas não estão divididas, elas são inteiras em tudo o que fazem. Mas existe um detalhe que assusta quem as observa de fora. É algo que parece contraditório. Como alguém que não se apega a nada pode ser a pessoa mais presente e intensa que você já conheceu? A resposta para esse mistério está na quinta característica, aquela que eu prometi revelar. Ela é o que transforma o desapego de uma simples escolha em um estado de existência superior. Prepare sua mente, porque o que vou te contar agora é o que realmente separa os amadores dos mestres da própria vida. A quinta característica é, talvez, a mais difícil de compreender para quem vive no automático: a presença radical. A maioria das pessoas acredita que o desapego as tornaria distantes ou indiferentes, mas a verdade é exatamente o oposto. Quem tem poucos apegos é, ironicamente, a pessoa mais presente que você vai conhecer. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não está apegada às pessoas ou às coisas em si, mas sim à memória delas ou à expectativa do que elas podem nos dar no futuro. Vivemos em um estado constante de viagem mental no tempo. Um estudo famoso da Universidade de Harvard, realizado pelos psicólogos Killingsworth e Gilbert, revelou que passamos quase 47% do nosso tempo pensando em algo diferente do que estamos fazendo agora. E essa mente errante é, invariavelmente, uma mente infeliz. Pessoas com zero apegos quebraram esse ciclo. Elas não carregam o peso morto do passado, as culpas e arrependimentos, e não são escravas da ansiedade pelo futuro. Elas estão inteiras no agora. Quando elas estão com você, elas estão 100% ali, porque não estão presas a nenhuma agenda oculta de posse ou controle. Isso cria uma intensidade que assusta a sociedade, porque você percebe que elas estão ali por pura escolha, não por necessidade ou carência. Elas podem caminhar para fora de qualquer situação se ela deixar de fazer sentido. E é exatamente essa liberdade que torna a presença delas a coisa mais autêntica que você vai experimentar. Elas não possuem nada, mas ao mesmo tempo, o mundo inteiro pertence a elas, porque elas não permitem serem possuídas por nada nem ninguém. Essa é a forma mais alta de soberania emocional. Entender que a vida é um fluxo constante. Tentar segurar a água com as mãos só gera frustração, mas aprender a fluir com a correnteza te dá um poder que nenhum sistema ou pessoa pode tirar de você. Se você se identificou com esses traços, se sente que sua mente opera nessa frequência de liberdade que muitos confundem com frieza, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de uma evolução silenciosa da consciência humana. O desapego não é o fim do amor, é o começo da liberdade real de ser quem você é, sem máscaras e sem correntes. Qual dessas 5 características mais ressoou com a sua história hoje? Qual delas foi o seu maior estalo de consciência? Eu quero ler o seu comentário e entender como você navega nesse mundo sendo alguém tão raro. Nos vemos no próximo nível.